O Homem-Aranha é um dos heróis mais famosos da Marvel e do mundo dos heróis como um todo. Por ser um adolescente comum, o personagem cativou e ainda cativa muitos fãs. E isso não é só nos quadrinhos. No meu caso, para quem já acompanha aqui o canal, sabe que o Homem-Aranha é o meu herói favorito. E eu comecei a curtir ele por causa da animação lá dos anos 90. Foi essa animação que me fez ter interesse pelos quadrinhos do Homem-Aranha. Mas como esse super-herói tão incrível surgiu? Talvez você já sabe por ter visto a origem dele em filmes e animações. Porém, a história original tem várias coisas que nunca foram mostradas antes nessas adaptações. Tá curioso? Então fica aí, porque nesse vídeo aqui eu vou te contar a história completa da origem do Homem-Aranha. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje estou aqui para contar para vocês a história completa da origem do Homem-Aranha, sua primeira aparição de todas nos quadrinhos. E na boa, tá muito legal, fica aqui comigo. Mas antes, já quero te pedir para deixar aquele like se você é um fã do Homem-Aranha e se você curte esse tipo de conteúdo. E claro, se você ainda não for inscrito aqui no Conversa de Nerd, se inscreve aí, porque a gente tem muito conteúdo sobre Homem-Aranha, Marvel, DC, filmes e séries, tenho certeza que você vai curtir. Então se inscreve aí, você não vai se arrepender, hein? Sem mais delongas, bora lá! A história foi publicada em Amazing Fantasy de número 15, em 1962. E logo na primeira página nos deparamos com a seguinte frase inicial: "Você gosta de heróis fantasiados? Um segredinho, nós da indústria dos quadrinhos nos referimos a eles como personagens de ceroulas." E, como você bem sabe, eles surgem aos montes. Mas apostamos que você vai achar o nosso Homem-Aranha um pouquinho diferente. Somos apresentados a um Peter Parker tímido que sofre bullying dos outros alunos do colégio Midtown, por ser, nas palavras deles, um traça-livros. Ele é o clássico nerd desprezado das histórias americanas. Por outro lado, ele tem um relacionamento muito bom com seus tios, Ben e May, por quem foi criado. E seus professores da escola também o tratavam muito bem por causa de seu empenho nos estudos. Certo dia, ele decide ir a uma feira de ciências e chega a convidar seus colegas de turma, mas eles mais uma vez o desprezam e tiram sarro de sua cara. Sozinho na exibição, Peter assiste a uma demonstração de controle sobre raios radioativos, e uma aranha passa no meio do dispositivo, absorvendo uma grande quantidade de radiação. E ela entra em choque, mas pica Peter antes de morrer. O rapaz percebe que ela está brilhando, mas não sabe o porquê. Ele começa a se sentir tonto e sai do local. E nessa hora até os cientistas tiram sarro da cara do Peter. Coitado, fala sério, hein? Na rua, Peter se sente estranho, como se seu corpo estivesse carregado com algum tipo de energia. E é aí que começa a descobrir que tem novas habilidades. Por estar distraído, não percebe que um carro se aproxima. Porém, quando o veículo está quase o atropelando, Peter desvia com um grande salto, indo parar na parede de um prédio. Ele percebe que consegue escalar o edifício com facilidade. E um menino, vendo um cara escalar as paredes, grita pra mãe o que está acontecendo. E ela simplesmente só responde que não vai mais levar ele para assistir filmes de terror no cinema. Chegando no topo, o rapaz amassa um cano de aço com as próprias mãos ao se segurar nele. Peter liga os pontos e percebe que aquilo só poderia ser resultado da mordida daquela aranha, que de alguma forma ela havia passado suas habilidades para ele. Então, provando sua teoria, ele consegue descer por um cabo como se fosse uma aranha andando em sua teia. Observando tudo aquilo, o Peter diz para si mesmo que ele precisa decidir o que vai fazer com aqueles poderes incríveis. Minutos depois, ele descobre um lugar que faz luta livre e promete $100 para quem aguentar ficar no ringue com o esmagador Hogan, e considera que aquela era uma boa forma de testar suas novas habilidades. Então vai para casa e improvisa um disfarce para participar da luta, e no processo externa sua insegurança dizendo que tem medo de fracassar e se tornar a piada do século. Mesmo assim, ele arrisca e vai. Lá ele enfrenta o grandalhão, que acredita ter vantagem sobre Peter, até que o rapaz começa a atacá-lo, evidenciando sua força, velocidade e agilidade. Aliás, Hogan fica apavorado e pede para ele tirá-lo lá de cima. Enquanto a luta acontece, alguns olheiros observam a atração aracnídea e gostam do que vem. Um deles então decide chamá-lo para se apresentar no Ed Sullivan Show, um programa de TV da rede CBS que passava aos domingos nos Estados Unidos. Pensando que pode lhe render o dinheiro, Peter aceita. Empolgado com o novo trabalho, o rapaz decide fazer um uniforme completo de aranha. Além disso, consegue confeccionar 2 lançadores de teia que disparam com apenas um toque de seu dedo. Peter fica orgulhoso do seu trabalho, pois seu novo traje permite que ele o vista por baixo das roupas sem que ninguém veja.
e suas teias são capazes de aguentar seu peso por causa de um pouco de resina que ele adicionou à fórmula. A primeira aparição do Homem-Aranha na TV deixa todos surpresos por causa das habilidades que ele exige e atrai muitas pessoas do show business interessadas no que ele pode fazer. Nos corredores do local, após a apresentação, um ladrão passa pelo Homem-Aranha, mas ele o deixa escapar. O policial fica irritado, pois Peter não havia segurado o sujeito, mas o rapaz responde que aquele não era o seu trabalho e que estava cansado de se preocupar com os outros. Agora só queria cuidar da sua vida. No mesmo dia à noite, Peter ganha um microscópio de presente dos seus tios e fica muito feliz. Pensa consigo mesmo que os dois eram os únicos que realmente se importavam com ele. Por isso, decide que ele vai fazer de tudo para que eles sejam felizes, mas não vai se importar com mais ninguém. Nas suas próprias palavras, o resto do mundo que se exploda. O Peter era meio egoísta, hein? Você sabia disso? O Homem-Aranha começa a fazer sucesso nacionalmente por causa de seus números na televisão. Porém, um dia, quando chega em casa depois de um show, Peter se depara com uma viatura de polícia. O oficial lhe conta a trágica notícia. Seu tio havia sido baleado e morto por um ladrão. O rapaz fica inconformado, mas o policial diz que sua equipe já havia encurralado o criminoso no antigo depósito Acme e sugere que Peter fique com sua tia, que está sendo cuidada pelos vizinhos. No entanto, o garoto não aceita e resolve ir atrás do criminoso por conta própria. Afinal, ele era o Homem-Aranha. O local está cercado pela polícia, mas ele entra sem dificuldade. Rapidamente surpreende o ladrão e o ataca com sua teia e seus golpes ágeis. E depois de um soco bem dado, o bandido deixa seu chapéu cair, revelando seu rosto. Era o sujeito que o Homem-Aranha havia deixado fugir, mesmo podendo detê-lo. O rapaz entra em choque e então entrega o criminoso para a polícia preso numa teia. Peter vai embora e se culpa pela morte de seu tio. A história se encerra com uma frase do narrador dizendo que Peter está finalmente ciente de que nesse mundo grandes poderes trazem grandes responsabilidades e que mais uma lenda nascia no mundo da fantasia. E não, a primeira aparição do Homem-Aranha não tem grandes vilões nem grandes atos heróicos. Isso só foi acontecer depois, quando o personagem começou a ganhar notoriedade pelos leitores. E então ganhou sua própria revista, onde novas histórias começaram a ser escritas. E como você já sabe, se tornou um dos heróis mais famosos do mundo todo. E agora o meu momento opinião, galera. Eu de verdade acho que essa história tem algumas falas de personagens que são bem clichês. Por exemplo, quando uma menina diz gatões como Flash Thompson. E o Peter dizendo na hora que ele cria o lançador que eles riram tanto de mim, mas só um gênio conseguiria fazer algo assim. Eu acho que são frases que acabam se tornando um pouco caricatas, mas essa aqui é a minha opinião. E claro, a gente tem que levar em consideração a época em que foi escrita. E por falar disso, o visual do olheiro é bem caricato, hein? E uma coisa que eu não poderia deixar de destacar aqui é a questão da radiação. Porque a radiação estava em moda nos quadrinhos nessa época e era a solução, a resposta para simplesmente tudo. Qualquer um que ganhava poderes era por causa de radiação. Foi assim com o Homem-Aranha, como nós vimos, porque uma aranha recebeu energia radioativa, e também com o Hulk, que recebeu radiação gama, e o Quarteto Fantástico, que vem de bem antes, recebendo radiação cósmica, levando aí para outro nível, hein? Fala sério. Mas como eu disse, é tudo por causa de uma época. Depois as histórias foram se atualizando e eles foram procurando aí outros meios de narrar essas aventuras e essas origens de poderes. Mas eu quero saber, hein? Você já conhecia essa história? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E outra pergunta, você quer mais histórias completas como essa aqui? Então deixa o like e comenta aí embaixo também sugestões de histórias que você quer ver aqui, eu contando e explicando pra vocês. Afinal, a gente gosta muito aqui de falar sobre quadrinhos. E antes de ir embora, quero te lembrar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque a gente tem muito conteúdo bom já publicado aqui e muita coisa nova chegando, você não vai querer perder, hein? Se inscreve e ativa o sininho de notificações, vai ser muito bacana ter você aqui trocando uma ideia comigo, beleza? E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.